Boa tarde a todo mundo, bem-vindos a mais um debate organizado pela Revista de História da Biblioteca Nacional, nessa sala, nesse auditório da Fundação Biblioteca Nacional, que sempre nos hospeda todos os meses nessa nossa iniciativa, auditório aqui da biblioteca. O evento que hoje estamos apresentando para vocês como sempre, uma tentativa de ajudar-nos a aprofundar de uma forma assim, mais familiar e mais simples e menos acadêmica, talvez, os conteúdos da nossa revista, da Revista de História da Biblioteca Nacional, que todo mês, circulando nas bancas e no país inteiro, tenta apresentar ao público de leitores uma visão assim, da história nacional e da história geral também, de uma forma acessível, compreensível, de certa forma, aberta também a questionamentos e debates. E estamos aqui também para aprofundar com dois pesquisadores o tema de capa, né, da revista desse mês de agosto, que é a figura da Imperatriz Leopoldina, que figura interessante, figura muito interessante, muito rica de contribuições para a nossa história nacional, mas que talvez, em parte, pelo menos, é deixada de lado, tanto pela pesquisa acadêmica quanto pelo interesse geral da população. Então, a vontade nossa foi de um pouco trazer mais à tona essa figura nos seus aspectos mais conhecidos e também nos aspectos menos conhecidos, né? A ela é dedicada uma escola de samba. Todo ano, no Carnaval, o nome dela está na boca de todo mundo, Imperatriz Leopoldinense, mas é muito mais do que o nome de uma escola de samba. Então, com a ajuda da professora Patrícia de Souza, que está aqui à minha direita, né, Patrícia de Souza Lima, e do Clóvis, historiador e pesquisador também, e escritor, né, Clóvis Bulcão, à minha esquerda, vamos tentar destrinchar um pouco mais essa figura. Como sempre, antes de apresentar os nossos dois palestrantes, lembro que o debate dá a possibilidade de receber um certificado de presença, quem quiser, no final, né? Deixando o nome naquela folha que vai daqui a pouco circular entre vocês, né? O nome e o e-mail também. E também que no final do evento, como sempre, vamos sortear uma assinatura gratuita, né? Para um ano inteiro para a nossa revista. Então, peço também para ficar até o final para poder participar do sorteio. Então, Patrícia Souza Lima, professora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, né, professora também do Colégio de Aplicação, né, e pesquisadora da figura da Imperatriz Leopoldina, coautora, né, de um livro que organizou, né, com a Bettina Kahn, Dona Leopoldina, Cartas de uma Imperatriz, né? Então, ela vai começar a apresentar a figura da Imperatriz Leopoldina também com a ajuda de alguns slides aqui na tela, no telão. E à minha esquerda, Clóvis Bulcão, historiador e escritor, né? Autor de vários livros, de biografias de várias pessoas, entre elas a própria Leopoldina, a princesa do Brasil, e também Padre Vieira, né, recentemente o Noel Rosa, né, e de romances históricos. Né, em breve a família Guinle. Então, múltiplos interesses. E romances históricos como A Quarta Parte do Mundo também. E, além dos romances, também criador de programas, né, de peças e programas que, a partir dessa revisitação histórica, se tornam espetáculos, formas de arte para o público. Bom, então, a palavra agora é com eles. Cada um vai apresentar, segundo as suas pesquisas, conhecimentos e interesses também, a Imperatriz Leopoldina.
Depois, a segunda parte do debate, como sempre, a palavra é com vocês, perguntas, questionamentos, pedidos de aprofundamento. Pronto? Então, vamos começar com Patrícia, o microfone aqui. Eu acho que funciona. Será? Estão me escutando? Mais pertinho, de repente. Bom, boa tarde a todos. Obrigada pela presença nessa tarde chuvosa. A gente vai se esquentar aqui um pouquinho. Eu tenho aqui 2 lugares de fala, né? Na verdade, eu trabalhei nesse livro, eu vou contar um pouquinho sobre essa pesquisa como historiadora. Uma pesquisa foi muito gratificante. E eu trabalho hoje com o ensino de História na UERJ. Então, eu também vou falar um pouquinho como professora de História, né? Um pouquinho dessa personalidade. Em sala de aula, eu adoro trabalhar com biografia. Eu acho que é algo muito gratificante, muito interessante. O quanto que uma história de vida consegue ampliar a nossa visão do contexto. A provocação da revista da Biblioteca Nacional foi eu descrevê-la na primeira imagem. Essa imagem é de 1815. A Leopoldina, a biografia dela é extremamente interessante pelos lugares onde ela estava naquele momento e por ser uma visão feminina naquele momento. Ela fazia parte da corte austríaca. Fernando, o pai dela, teve 13 filhos, né, veio de uma prole extensa, e ela viveu toda aquela parte da era napoleônica. Ela teve que sair fugida com a madrasta quando Napoleão tomou o Palácio de Schönbrunn, esse próximo. Depois a gente volta, Carolina. Vou um pouquinho trocando com a Carolina. O Napoleão, quando estava avançando com as tropas dele na França, como imperador francês, como se autoproclamou imperador, ele chega a tomar Viena e toma o Palácio de Schönbrunn. E ela tem que fugir com a madrasta, com outros irmãos mais novos, isso em 1809, 1810. E a irmã dela mais velha é obrigada a casar com Napoleão. Então, ela participa de toda uma trama matrimonial nesse tempo, uma corte austríaca com uma monarquia tradicionalmente católica, e ela passa por esse momento revolucionário intimamente quando criança. Essa é ela, 1815. Tem um outro retrato dela, que é de 1817. Um curto tempo, ela vai participar de um outro momento. Em 1815, ela participa de todo o Congresso de Viena, em Viena. Ela fica muito em Schönbrunn. A irmã dela, Maria Luísa, com quem ela é muito apegada, ela escreve nas cartas, ela reconhece como uma verdadeira mãe, ela perde a mãe muito cedo. E ela escreve sempre, minha amada Maria Luísa, sempre tem nela um exemplo de mulher, né, muito próxima a ela. E a Maria Luísa está simplesmente refugiada em Schönbrunn. Imagina, mulher de Napoleão, que elas mesmas chamavam de o anticristo, né? E ela já tinha o filhinho pequeno de Napoleão, que tinha, nesse momento, acho que uns 3 anos, talvez. E ela brinca muito com o sobrinho, se afeiçoa muito com o sobrinho nesse momento. Ela que escreve um diário durante o Congresso de Viena. Essa é uma das facetas que a gente tem pouco estudado aqui. Esse diário ele é mencionado, ela descreve todos os políticos que passam por ali. Vivencia aquilo um pouco chateada pelas mesuras diárias que ela tem que fazer, andando em trajes de gala durante o dia inteiro, os diversos saraus. A corte austríaca, ela pode ser austera, ela pode ser uma monarquia tradicional, mas era muito simples, de hábitos muito simples. Muitas músicas, muitos teatros, né? Em Schönbrunn, eles tinham jardins particulares para os príncipes, eles estavam sempre ligados à questão da natureza, teatros, dança. E o Congresso de Viena fez com que todos os olhos do mundo inteiro se vertessem para lá.
É um congresso que reuniu todos, a gente chama de plenipotenciários, todas as figuras políticas mais importantes daquele momento, num impulso de reação à Revolução Francesa. É quando eles conseguem que Napoleão se renda, eles decidem no Congresso de Viena a respeito do exílio de Napoleão. Maria Luísa vai para a Itália, fica esse tempo todo na Itália com o filho, logo depois ela se separa de Napoleão também. Mas ela tem a oportunidade de estar ali e de todos estarem em Viena. Todos os mais... os estadistas mais importantes negociando o futuro da Europa. Por um momento, ela vive essa tensão da era napoleônica, vive a tensão dessa era revolucionária. Ela não chega a ver 48, 71, nem sei como seria isso, né, que é um processo revolucionário mais para frente, mais popular. Mas ela é um olhar de expectativa, um olhar de medo, um olhar de uma tentativa de consolidar esses estados nacionais, uma tentativa ainda de segurar a questão da monarquia constitucional na Europa. Que mais? E, logo depois, fazendo parte dessa conjunção toda dessas decisões na Europa, ela é prometida em casamento para o nosso futuro Dom Pedro I, que é príncipe regente aqui, por conta lá do nosso Napoleão, o anticristo, casado com a irmã dela, a irmã dileta dela. Dom João VI estava aqui, a corte portuguesa tinha vindo aqui para Portugal, então já foi um ato de manobra contra esse avanço revolucionário liberal, né, da instalação do mundo liberal, que estava tão evidente nesse momento. E ela vem para o Brasil. O Brasil, nesse mesmo ano de 1815, dessa primeira imagem dela, estava sendo elevada a Reino Unido. Pela primeira vez, a gente deixa de ser colônia, passa a ser Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, no momento em que a corte portuguesa tenta assegurar a sua dinastia, né, a monarquia portuguesa. E aquele quadro de 1817 ainda é um quadro pintado na Europa, mas a gente já vê ali no fundo um mar com um barquinho anunciando a passagem dela. Essa é uma figura de Debré, uma ilustração de Debré, da chegada dela. Ela casa em Viena, mas ela conhece o esposo aqui, ela já vem encantada pelo esposo. Ela, na Europa, ela teve aula de diversas disciplinas e ela já avidamente estudava português. Ela conheceu um casal de afro-brasileiros lá, empregados do Marquês, que foi buscá-la. Então, ela já chega conhecendo o país com uma expectativa muito grande. Eu passei por uma experiência já há muito, muito tempo que o pessoal da revista veio me resgatar. Eu até, a princípio, declinei. Eu falei assim, não, uma pesquisa muito, muito anterior. Eu era mestre ainda, né? Foi em 2004, se não me engano, que eu comecei essa pesquisa. E foi uma pesquisa patrocinada pelo Banco BBA, que é um banco austríaco aqui no Brasil, e eles se interessaram em publicar as cartas da Imperatriz Leopoldina. E é uma aventura muito interessante, essa recolha de cartas, ou essa montagem de biografia através de cartas. Porque a gente pensa o que é uma mulher naquele momento, quais são as formas de expressão das mulheres naquele momento, e o hábito, quanto mais do século XIX, mesmo o hábito que a gente tem com WhatsApp, com Facebook, né? O hábito, quanto mais que a gente tem no século XIX das correspondências, das missivas, né, da escrita. Então, foi extremamente gratificante participar desse projeto de reunião de cartas. Eu fui a diversos
arquivos, recolhendo onde tinha isso. A Biblioteca Nacional é um dos lugares principais, né, onde tem algumas cartas. Algumas cartas já estavam publicadas, outras não. E a parceria fundamental foi com a Bettina Kahn, que é austríaca. Ela trabalha na biblioteca em Viena. E o ineditismo até desse livro são as cartas austríacas, que a gente não tinha acesso. Cartas que são escritas aqui no Brasil, que a gente sabe, se a gente manda uma carta, fica lá onde ela recebeu. Então, são cartas que estavam na mão da corte austríaca. Então, soubemos o que ela falava de nós, né? O que ela comentava. E, como experiência, isso foi muito gratificante. A escrita dela era uma escrita que a própria Maria Luísa reclamou do desleixo que ela teve um pouquinho no final. Era uma escrita passional, mas ela escrevia bem em diversas línguas. A gente, neste momento, ainda não tem uma gramática formal, e ela escreve muito como se fala. Então, a gente pode se aproximar dela porque ela escreve praticamente falando com a gente, conversando com a gente. Não é uma escrita... Em alguns momentos, ela é formal, ela é austera, ela é política. Com o pai, ela é muito correta. Mas, por falta dessa gramática ainda institucionalizada no tempo dela, né, não existia no tempo dela, ela escreve muito... a dificuldade em ler, por exemplo, uma carta dela do inglês, não é pelo inglês, é porque ela escreve como ela fala, como ela pronuncia. Isso é extremamente interessante porque, por outro lado, a gente se aproxima mais dela. As cartas foram editadas também no final. Pelas cartas, Leopoldina demonstra essa aproximação muito grande com a família, a falta que ela sente da corte em Viena. Imagina, ela veio para cá, quando ela veio em 1817, havia previsão de que em 3 anos eles voltariam para Lisboa. O rei era chamado de volta para a monarquia, para assumir a monarquia portuguesa em Lisboa. E eles simplesmente ficam, e não só ficam, como ela participa do FICO, participa do processo de independência, e acaba ficando aqui. Por mais simples que a corte austríaca fosse, aqui ela estava privada de Beethoven, de Goethe, de diversos artistas com quem ela teve contato. A única distração maior que ela teve foi foi a questão dela gostar muito de mineralogia e zoologia. Ela começava a colecionar diversos minerais e colecionar plantas, né? Obrigada. E isso foi de uma questão que ela levou ao extremo, de que ela mandava macacos vivos para a Áustria. Ela sempre estava catalogando. Uma das coisas que ela fez, uma das permutas que ela fez com a irmã, foi para a irmã mandar um catálogo para ela, que ela mandaria um catálogo de plantas do Brasil para a Europa. E ela é responsável por um museu brasileiro de Viena, que existiu agora eu fiquei longe da minha cola. Eu botei uma cola ali para mim, eu fiquei longe dela. De 1821 a 1838. Esse Museu Brasileiro de Viena praticamente foi abastecido com informações da Imperatriz Leopoldina, que gostava muito de estudar os minérios, né, as questões de zoologia, e ela botocudos foram levados lá para a corte austríaca, porque com ela veio a missão austríaca. Diversos artistas foram reunidos para vir com ela no casamento. Spix e Márcios, né, von Márcios, que a gente sempre conhece, foi um dos que passearam aqui para o Brasil, não vieram com ela. O Natterer, que é aquele que está ali na esquerda, ele é extremamente desconhecido, mas ele
catalogou diversas espécies de peixes que são brasileiros, são encontrados aqui pela primeira vez. A figura atrás é do Thomas Ender, que retrata o Rio de Janeiro. Não só a Leopoldina some um pouquinho dos nossos livros didáticos como referência, mas também essa referência da corte austríaca, da presença da corte austríaca aqui. Esse Museu Brasileiro de Viena, que eu conheci na época das cartas, que eu não fazia ideia, que reuniu diversas amostras de zoologia, registros etnográficos de indígenas, com cestos, com vocabulário, um mapa que eles fizeram particular desses espécimes, e isso tudo enviado para Viena. Então, sempre é uma via de mão dupla, né? Ela vindo com toda aquela cultura austríaca para cá, e ela tentava, num desespero de diálogo com os conhecidos dela, os familiares e amigos dela na Europa, também enviar informações para lá. As cartas dela são riquíssimas nesse momento. É o que mais traz felicidade, enfim. E, desesperadamente, ela chega a parar um navio que estava passando pela costa do Rio de Janeiro, sabendo que lá tinha, acho que um macaco, algo do gênero. Ela para e pede para desembarcar essas espécies para ela e para ela mandar para esse museu de Viena. Ali é uma tensão. Ela é proibida pelo marido de andar pela rua direita. A tensão que a gente vê nas cartas é dessa mulher do século XIX. Essa esposa que é fiel. A gente estava conversando com o Clóvis, né, a grande questão da Domitila, que sempre é falada, mas ela é uma mulher cultíssima, ela participa da vida do marido ativamente. As infidelidades daquele Dom Pedro I desestabilizam ela na escrita, mas ela tem uma importância e uma firmeza muito grande em diversos momentos. Uma lucidez quando ela, de uma corte austríaca mais tradicional, ela encampa as questões liberais, apoiando o marido, que o marido ficasse, e apoiando a questão da independência. E depois ela participa das negociações de reconhecimento da independência. Então, de certa forma, ela tem um papel importantíssimo. Entre 1815 e 1817, por mais que a biografia dela seja uma biografia de uma mulher que faleceu logo com 30 anos, quase 30 anos, ela participa de dois momentos importantíssimos, não do Brasil, mas de tudo que acontecia naquele momento em que ela viveu. E as cartas trazem muito essa tensão na vida dela. E como é que ela equilibra esse jogo de ser austríaca, sim, estar aqui, ser portadora desse valor monárquico, dessa segurança daquele momento, mas, ao mesmo tempo, ela tem o marido que ela fica incentivando a maturidade dele política, ela pressente essa questão aqui para o Brasil, enfim, faz parte do jogo, né? Um jogo que toda mulher Habsburgo foi criada para casar e para desempenhar. Ela tem, nessas mulheres, ela tem uma imagem muito grande. O relacionamento dela com a Maria Luísa, com a irmã que foi casada com Napoleão Bonaparte, e com as mães dela. A mãe dela, a figura de mãe. E a Maria Ludovica, que é a madrasta que ficou com ela durante mais tempo, ela tinha uma presença política muito grande, uma força política muito grande. Então, esse gosto dela pela natureza, essa participação dela na segurança do processo de independência, eu acho que são pontos marcantes e foram definitivos nesse momento.
À direita, um quadro belíssimo que eu vi no Museu Histórico Nacional, se eu não me engano, ainda está lá, que é o do Conselho de Estado. Eu vou deixar a palavra para o Clóvis, que o Clóvis vai falar um pouquinho mais da biografia dela, vai aprofundar. Só estou dando um gostinho. Mas ali é um momento importantíssimo. Aquela cartinha que Dom Pedro... Quem viu Independência ou Morte de Tarcísio Meiro? Quem viu Quinto dos Infernos de Marcos Pasquim? Qualquer um Dom Pedro I que tenha, e a versão que a gente tem, que é uma versão da Proclamação da Independência, aquela carta que ele recebe é uma carta da Leopoldina e uma carta do José Bonifácio. E que é justamente quando ela sabe da lei que estava passando lá nas Cortes de Portugal, de que o marido dela aqui, príncipe regente, não teria mais autonomia nenhuma, ele teria que pedir autorização ao pai lá em Portugal para todas as medidas que ele tomasse com o Brasil. E, nesse momento, ela e o José Bonifácio resolvem escrever para Dom Pedro I, que estava viajando, contendo as sublevações no interior do Brasil. Eles resolvem escrever, e aquela cartinha que ele recebe na mão, declarando independência ou morte ou não, no belo cavalo com gala ou num pangaré, é da Imperatriz Leopoldina. E ela é que assumiu o Brasil, né? A nossa primeira estadista, ela e a grande neta dela, que é a Princesa Isabel. Ela, mãe de Dom Pedro II, né? Que trouxe todo esse porte, que eles mal conviveram, mas que eu reconheço em Dom Pedro II muito da firmeza dela. E ela é a primeira mulher, interinamente, a reger o Brasil. Como a gente teve a Princesa Isabel, que assinou a Lei do Ventre Livre, a Lei Áurea, porque o pai estava em viagem para a Europa. Nesse momento, Dom Pedro I estava em viagem no interior e estava chegando. Quando ela falece, em 1826, ela está como regente interina. Dom Pedro I estava na Guerra da Cisplatina, estava lá no sul, resolvendo os problemas do sul, e ela estava aqui. E, quando ele chega, ele já encontra ela já morta depois de um processo de aborto. Mas esse olharzinho de expectativa, esse rosto ruborizado, eu acho que diz muito da gente, diz muito dos nossos símbolos nacionais, da nossa continuidade como nação monárquica. E ela é uma biografia, assim, uma biografada excepcional, porque ela é encantadora. Pode ter sido imatura em alguns momentos, né? No início, todos reclamam dela, da passionalidade que ela tinha, mas ela é uma mulher excepcional, uma mulher forte interiormente, uma mulher segura e que contribuiu muito por um momento importante nosso. Acho que dá para... Muito obrigado, professora Patrícia, por esta apaixonada descrição ou narração, né, de vários momentos da vida de Dona Leopoldina, da Imperatriz. E, assim, nesse pouco tempo que ela teve à disposição, já nos fascinou sobre a respeito dessa figura tão pouco conhecida, talvez, e tão pouco, talvez, aprofundada, né? Mas eu acredito bastante amada, né, pelo povo brasileiro, tanto na época como depois, né? Mulher de dois mundos, como nos falou a professora Patrícia, né? Uma estrangeira que vem ao Brasil e se torna brasileira, de certa forma, né? Adotando esse país, o idioma, os costumes, numa corte que não era dela, mas que se tornou a dela, e onde pôde tentar aprofundar um pouco os seus gostos e suas paixões pela ciência, pela natureza, pelas artes, mesmo não estando em Viena, né, mas só no Rio de Janeiro. Bom, então, obrigado por esse quadro maravilhoso. E agora a palavra antes, esqueci de falar que
a professora Patrícia escreveu nesse dossiê sobre a Leopoldina, a Imperatriz Leopoldina, um belíssimo artigo sobre a capa da nossa revista, esta imagem, né, de 1815, né? O autor é Joseph Kreuziger, né? É uma pintura muito bela que achamos interessante colocar na capa, porque diz tudo dessa figura. Então, obrigado pela sua colocação. Agora a palavra ao Clóvis Bulcão, que também do lado dele e das pesquisas e dos estudos que ele fez, também vai apresentar essa nossa figura da Imperatriz Leopoldina. Bom, primeiro quero agradecer à revista a chance de poder escrever mais uma vez sobre a Leopoldina e conversar com vocês sobre, enfim, a única biografada minha, né? E se a Patrícia falou de maneira apaixonada, vou pedir desculpa desde já, porque acho que a minha paixão transborda de uma maneira quase que doentia. Só para vocês terem uma ideia, nos próximos 30 dias eu estarei, sei lá, em 6 ou 7 cidades do país falando sobre a Leopoldina. Eu cometi o desafio nesse ano de passar uma noite no museu, após ter feito uma pesquisa para saber se o fantasma dela existe ou não existe. Passei uma noite de verão atrás do fantasma, porque eu tenho certeza que se um dia ela aparecer, o contato vai ser comigo. Quando eu comecei a trabalhar com a Leopoldina, eu fui muitas vezes a São Cristóvão, depois emendou, que a minha editora do livro seguinte era em São Cristóvão. De tanto ir a São Cristóvão, eu comprei um apartamento na Quinta, moro hoje na Quinta, caminho diariamente em torno do palácio, olho em direção às janelas, o palácio não é o mesmo na época dela, e eu tenho certeza que um dia ela vai olhar e falar assim, valeu cara, obrigado. Porque eu acho que, falei rapidamente com a Patrícia, né, eu acho que a Leopoldina, ela é vítima de um certo machismo, né, na história do Brasil. Tudo a Dom Pedro, tudo a Pedro II, e as mulheres quase nada, né? E acho que a Leopoldina muito pouco, né? Então, eu vou tentar ser bem informal, porque eu estou aqui na qualidade de escritor, e eu tenho um envolvimento com a Leopoldina, que tem uma inspiração que é um pouco da minha infância, da noviça rebelde, porque tem uma coincidência entre a família von Trapp e ela, porque a família von Trapp, quando fugiu da Áustria, por conta do nazismo, no século XX, eles nunca mais retornaram. E a Leopoldina acabou que nunca mais retornou. Ela vivia num ambiente familiar, como a Patrícia falou, que era muito bacana. Assim, todo mundo ali tocava um instrumento, né? Os irmãos Haydn frequentavam o palácio. Depois aqui é um ponto de identidade que ela vai ter com o imperador, com Pedro inicialmente. Eles tocavam, então na fase boa do inicial do casamento tinha isso. Mas eu pensei, para a gente conversar um pouco sobre ela, fazer 3 recortes. A Patrícia já avançou um tanto na educação dela. Ela teve uma educação, ela e os irmãos, que foi bem rígida, acordar cedo, tinha um monte de aula, latim, línguas, matemática, parará. Foi muito bem educada, mas mesmo assim, o Metternich, que era o braço direito do pai dela, o príncipe de Metternich, considerava ela muito mimada e muito mal educada, e dizia que o pai faltou a Leopoldina umas palmadas na infância, porque, enfim, ela não era muito bem educada. Depois, quando vem, eu acho muito interessante essa questão do Congresso de Viena, que ela tinha apenas 17 anos e ela é uma observadora atenta. Eu não consigo imaginar hoje uma menina de 17 anos preocupada com questões da política internacional. E ela observou, ela tem observações super, assim, de detalhe, coisas muito interessantes, que eu considero interessante, uma menina de 17 anos, escrever sobre o sotaque inglês do cara falando francês. Pô, isso que alguém está muito interessado em entender o que vai pelo mundo. E a Leopoldina, ela vai ficar muito triste por conta desse casamento da Maria Luísa. A Leopoldina já tinha um contrato de casamento com uma casa menor lá, Casa de Saxônia, na Europa, quando, na verdade, os portugueses, quando pensam nesse casamento, eles pensam porque eles sabem
que tinha total consciência que são uma potência de menor grandeza, né? E eles querem um casamento meio que anti-inglês. Na verdade, tem esse sentimento, tem um clima anti-inglês aqui no Rio de Janeiro, muito discreto, tá? Eles enfiaram goela abaixo do Dom João, o tratado de 1810, aquelas coisas todas. Então a Leopoldina, ela é encaixada, ela é vista nesse sentido. Na negociação que é feita por um diplomata português, ele tinha, acho que amigos, se a minha memória não me trai, ele tinha amigos em comum, conhecidos, que o ligaram ao Metternich. E, na verdade, os austríacos, depois que o Brasil é elevado à categoria de Reino Unido, e o Brasil é visto como um lugar bacana, né, de futuro, né? E os Habsburgo eram, então, se o Brasil é o país do futuro, desde essa época alguém tinha essa ilusão, por que não colocar a nossa bandeira, enfim, nesse lugar que um dia vai ser alguma coisa? E, de qualquer maneira, era a mais importante colônia dos portugueses. Então é com esse pensamento que Leopoldina vai fazer o casamento com o herdeiro da coroa portuguesa. Ela fica muito entusiasmada, porque ela teve esse encontro com esses brasileiros. Um primeiro relato que ela tem é super simpático ao povo do Brasil, enfim. Ela fica muito envolvida, né, com essa história que eu vou passar para o Brasil, o meu esposo. Eles sabiam que o Dom Pedro tinha alguns problemas, né? Eles sabiam quase que o casamento não acontece porque o Dom Pedro era epilético, né? O resto tudo era engolível, né? Enfim, as infidelidades ainda não existiam porque ele não era casado, mas ele já não tinha lá boa fama, enfim. O imperador, o pai dela, da Áustria, sabia exatamente com quem estava lidando, tanto que deu um ótimo conselhos que eu daria à minha filha, inclusive. Assim, ame o sogro, obedeça o marido e se afaste da sogra. Né? E vocês vão ver por que são conselhos preciosos. Né? Ela vem toda animada, embarca em Livorno, passa para o Brasil. Inicialmente, isso eu botei no meu livro, a primeira visão que ela tem da Baía da Guanabara, ela fica completamente apaixonada, porque realmente, ainda hoje é bonita, né? Agora vamos imaginar, 1800 e pouquinho, sem a poluição, com baleia, com golfinho, era uma coisa espetacular, né? Um contemporâneo dela escreveu as seguintes coisas sobre o Rio de Janeiro: de longe é lindo, quando você entra na cidade, aí as coisas mudam um tanto de figura. Mas muito bem, ela chega no Rio de Janeiro, ela ainda bem jovenzinha, ela é uma menina, e ela chega no Rio de Janeiro, e qual é o ambiente que ela vai encontrar? Ela que vem de Schönbrunn, ela que assistiu ao Congresso de Viena, ela que conheceu pessoalmente Goethe, ela que vinha num ambiente bem, assim, culturalmente rico, politicamente efervescente, né, e decidindo os destinos do mundo, chega aqui e vai encontrar o Rio de Janeiro dividido em 3 cortes. O papai tinha avisado, veja bem com quem você vai se meter. Quem são as 3 cortes? O Dom João, com quem ela vai ter ótimas relações. Ali não teve nenhum problema. Dom João era um cara, aparentemente, pelo que a gente percebe pelas cartas dela, de ótimo trato. Ali não teve problema. Falo da Carlota, da sogra, né? Carlota Joaquina. Carlota Joaquina era baixa, era feia, era torta, não tinha um andar muito gracioso, vamos dizer assim. Morava ali o Rio de Janeiro era praticamente restrito a essa zona que a gente está, a zona central. A rapaziada que foi morar lá na Quinta da Boa Vista, e Carlota que foi morar lá praticamente na praia de Botafogo, longe de olhares mais curiosos, porque ela tinha um estilo de vida assim, diferente, né? Além do mais, era uma grande conspiradora que estava metida em fazer uma enorme conspiração, querendo a herança da coroa espanhola, né? Querendo se meter em assuntos na Bacia do Prata. Os portugueses, de uma certa maneira, acharam isso interessante, que, vamos voltar para a União Ibérica a partir do Rio de Janeiro, a gente dominando tudo, enfim. Mas ao lado das conspirações da Carlota,
tinha um voraz apetite sexual, mas voraz no sentido voraz mesmo. Leopoldina fica horrorizada com o comportamento da sogra e das filhas. Ela põe lá em carta assim, o palavreado delas, de meninas de 10 anos, parece que são mulheres casadas super experientes. Imagina que tipo de coisa que elas não falavam, tudo publicamente. Tá? Carlota batia no filho, em Pedro I, ele já casado, em público, dava na cara. Tá? Então essa é um ótimo conselho do pai, fuja, mas fuja mesmo da sogra, porque essa é uma pessoa difícil. E por último, o marido, Pedro. Aí, eu não sei se você concorda comigo, Patrícia, é uma relação dúbia, mas bem interessante. Dúbia, em que aspecto? Primeiro tem traição a Vera. De cara, quando ela chega, ele está tendo um caso com a Noemi. Com a Noemi e com a irmã. Que ele vai ter, ele gostava disso, né? Ele tinha assim, umas fantasias assim, com as irmãs, que é com a Domitila e com a irmã. Tem outra fantasia que eu acho interessante, ele sempre de escotinho de prata na mão, adorando bater nas pessoas, e adorava ver mulheres vestidas de homem. Outro fetiche do nosso imperador. Mas ele está tendo caso assim que ela chega. Está tendo caso com a Noemi, com quem ele vai ter um filho. Essa criança vai... Essa é uma história horrível. Essa criança vai morrer, será embalsamada, vão botar no caixão, vão levar no palácio, ele vai guardar no armário. Enfim, ele ia encontrar com a Noemi e levava a Leopoldina junto. Enfim, mas eu acho que ela estava tão bem preparada, ela foi tão bem educada, que isso nunca foi um problema. Além do mais, Pedro era um amante interessante, imagino eu. Porque ela manda várias cartas para a Europa, não é bem reclamando, mas falando assim, ando muito cansada, meu marido me solicitou a noite toda, isso não é bem assim, é alguma coisa nesse sentido, né? Então ela descobre, né, um Pedro bem tropical, bem animado, muito carioca, né? O Pedro não tinha o mesmo nível de educação da Leopoldina, tinha um linguajar que era muito, muito, muito carioca, vamos dizer assim, muito informal, tudo mais. Então essa parte inicial do casamento é tranquila, apesar desse comportamento dele. Ela tomou um susto também com o primeiro ataque de epilepsia que ele teve. Mas ela também sabia que ele tinha esse problema. Mas acho que é a primeira vez que ela estava vendo, é normal. Eu me lembro da primeira vez que eu vi uma pessoa tendo um ataque epilético, isso é uma coisa que você nunca esquece, enfim. Nossa primeira fase, ela é muito, muito tranquila. Ela, aos 19 anos, sabe lidar com essa corte repartida em 3, e com personalidades completamente diferentes. Eles têm um estilo de vida tranquilo. Ela acordava bem cedo, se não me engano, 6h30, 7 horas da manhã, depois tinha aula de português e latim, uma coisa que eles também gostavam, fora de tocar juntos, tinham cavalgadas, ela adorava passear pelo Rio de Janeiro, hora de carruagem, hora a pé, hora a cavalo, né? A forma de andar a cavalo da Leopoldina choca um pouco, porque Leopoldina não andava a portuguesa, a cavalo, enfim, ela andava a austríaca, e isso choca um pouco, mas tudo bem, ela é bem aceita. O Rio de Janeiro, quando ela chegou, se preparou, todo mundo teve consciência que estava recebendo uma Habsburgo, era uma pessoa de primeira grandeza. Muito bem. A partir de 1820, as coisas vão tomar outro rumo. Tá? Vão tomar outro rumo porque vai acontecer lá a Revolução do Porto, a Revolução Liberal do Porto, o exército português aqui, enfim, o próprio clima político no Rio de Janeiro vai ficar tenso. Quando essas informações chegam de que tem uma revolução liberal em curso em Portugal, está na hora do rei voltar. Ele é quase que tocado à força para voltar. Nesse momento, a Leopoldina vai assumir, vai lentamente mostrar quem ela era e a formação dela. Porque, por exemplo, Maria Luísa, quando o bicho pegou e Napoleão foi derrotado, o Metternich conseguiu afastar ela do Napoleão. Acabou o casamento.
cara perdeu a guerra, foi derrotado, pode voltar para casa, acabou. A Leopoldina começa a dar as cartas de alguma maneira, porque o objetivo era voltar todo mundo. Ela estava grávida, ela fala, não volto. E ela vai segurar, na verdade, ela vai ter força suficiente. Depois, os portugueses chegaram num momento a pensar, então ela fica sozinha, volta todo mundo. Ela fala, não, eu não me separo do meu marido. Ficar. Tá? E ela consegue ter força suficiente para segurar. E eu acho que ele tem também alguma paixão por ela. Apesar do final ser trágico, daqui a pouco a gente vai falar sobre ele, algum envolvimento atípico tem, porque não é só de príncipes casados, são de pessoas que tinham outras afinidades. E ela consegue segurar o Pedro nesse momento aqui. E essa segurada aqui, essa decisão desse casal ficar no Rio de Janeiro, será fundamental depois para o processo da independência. E será fundamental não só pela carta, eu trouxe um extrato da carta aqui, que é muito emocionante, quando ela vai, talvez até na frente dele, vai percebendo o que está acontecendo. O dia do fico que a Patrícia fala, segundo o biógrafo da Leopoldina, o Bracher, ela percebe antes, ela é a primeira a dizer, não, eu fico. Ela não teria, enfim, não teve a encenação política que ele fez, mas ela elaborou na cabeça dela que eu vou ficar. E quando ela decide, na primeira vez, quando ela decide no fico a ficar é uma redundância, mas enfim, quando ela diz daqui a gente não vai embora, ela se envolve cada vez mais, ela aumenta o envolvimento dela com o Brasil, e esse interesse, esses passeios, ela fica com uma curiosidade que parecia que estava meio que adormecida, né? Ela acelera aquilo que talvez na cabeça dela ela tenha pensado, realmente a gente vai acabar voltando, porque isso aqui não vai muito longe. Né? E lentamente ela vai mudando de lado, e ela vai fazer uma coisa que eu acho super emocionante, eu acho espetacular. Quem viveu aqui a campanha das diretas deve lembrar que tinha uma cor, e a fitinha é amarela, era o símbolo da campanha das diretas. Eu me lembro que no dia que foi votada a emenda Dante de Oliveira lá em Brasília, todos os apresentadores da TV, que não podiam falar no caso, estavam de gravata amarela, camisa amarela, lenço amarelo, e ela faz uma campanha de distribuir fitas verdes, quem estava do lado da emancipação do Brasil, que usasse uma fita verde, ou seja, ela entra, assim, ela compra a briga de emancipação do Brasil. E o Pedro, ele vem a reboque dela, né? Na verdade, eu não consigo ver em momento algum, eu não morro de admirações pelo Pedro I, nunca achei um homem muito bem preparado para ser rei de Portugal, ao contrário da esposa, e ao contrário depois de um filho que desde criança era muito Habsburgo, era muito filho da Leopoldina. O Dom Pedro I, quando vai para Portugal, que mandava cartas e brinquedos para o filho, ele respondia, não manda brinquedo não, manda livro. Ele era o próprio intelectual, um cara, enfim, ele era hoje seria um nerd, né? Enfim, ele era um cara muito, enfim, tinha um intelectual, a verdade é essa, né? Mas vamos voltar na Leopoldina, né? Os problemas da Leopoldina, eu acho que vão começar o mesmo problema, né? Ou seja, ao 7 de setembro dessa viagem de São Paulo, veio aquele monstro de sedução, que é, monstro de sedução, entre aspas, essa é a expressão da Leopoldina, que é Domitila de Castro, né? A Marquesa dos Santos. Essa mulher, tá? Estou falando muito agora como escritor, né? Quando eu penso nela, as imagens não são assim, não são muitas imagens da Marquesa. Eu lembro da Leila Diniz. A Leila Diniz não era uma mulher bonita, mas era uma mulher interessante. A Marquesa de Santos mexeu, na minha avaliação, com o imaginário carioca. Primeiro que tinha a seguinte questão. Uma era loura, alemã. Leopoldina perdeu a forma, teve muitos filhos. Leopoldina, quando começou a ser garroteada pelo Pedro I, ela lia e comia.
Um dos últimos interlocutores da Leopoldina aqui no Palácio era o cozinheiro que ela trouxe, o Boyer, o francês, que tem até uma participação no desfecho da história, que ele vai fazer fofoca junto ao embaixador, junto ao marechal, na verdade. Ele sai fazer umas fofocas aí pelo Rio de Janeiro, porque a Leopoldina vai se aborrecer de tal maneira que ela um dia ela fala, vamos embora. Mas deixa eu falar um pouquinho mais mal não, falar a verdade, o que eu acho pelo menos da Domitila. A Domitila, ela tem isso de ter um comportamento que é completamente fora do padrão da época. Tem registro de ela fazer coisas em público que mulheres não faziam, tipo fumar em público, receber pessoas em público. O imperador nunca entrou pela passagem subterrânea lá da casa dela, que fica a 100 metros do palácio. Isso é o maior cascata do mundo. Pedro era homem de entrar pela porta da frente. Pedro estimulou todo tipo de corrupção naquela casa, ou seja, o primeiro mensalão da história do Brasil começa ali, né? Tem várias fontes mas é um esquema de corrupção que o mordomo dava dinheiro para quem levava a gente lá para corromper a Domitila, para conseguir favores junto ao imperador. Enfim, era um esquema gravíssimo de corrupção, no sentido de enriquecê-la, que ela era uma mulher, enfim, sim, era limbeira, a verdade é essa. E nem os de Bragança eram ricos, eles não eram pessoas ricas, tinha dinheiro correndo, né, em grandes quantidades. Mas muito bem. Então, logo após não, um tempo, 4 anos depois da independência, Pedro está completamente apaixonado por essa mulher. A ponto de, aí sim, ele rompeu com o que era aceitável para se ter uma amante, mesmo entre príncipes. Ou seja, o que vai levar ao desfecho final da história é que o imperador ficou 1 mês fora de casa, 1 mês sem dormir em casa. Hoje é um escândalo, mas na época era um escândalo igual. E vê bem, o Rio de Janeiro era uma cidadezinha minúscula, todo mundo ficou sabendo disso. Não era uma coisa escondida. É nesse momento que ela resolve, vamos embora, porque isso é uma humilhação. Tá? E ela, primeiro o Boyer vai e fala com o representante do governo austríaco, ela vai embora. Isso é o fim da picada, isso é uma crise internacional inaceitável. E o Pedro, na verdade, na minha avaliação, ele não vai para a Cisplatina por conta da Cisplatina, ele vai para tentar resolver um caso conjugal. Porque alguém buzinou lá assim, olha, você está em baixa, prestígio em baixa, país perdendo uma guerra, você vivendo de maneira absurdamente desregrada, e eu faço o quê? Mete um uniforme, frente de batalha. Óbvio, ótima ideia. E sempre que um Bragança saía do Rio de Janeiro, valeu para o Segundo Império, tinha a cerimônia do beijamão. Mas Pedro vai ficar furioso mesmo com a Leopoldina, com essa história que também foram lá falar para ele, que ela tinha virado aqui uma prisioneira dentro da Quinta da Boa Vista. Quando ela fala para alguém lá, faz a mala e leva a mala lá, atitudes de século XX, né, de século XXI, muitas mulheres hoje teriam feito isso, faz a mala e leva lá, aquele não pisa mais. Ninguém teve coragem de fazer isso, ele usava chicotinho prateado, chicoteava as pessoas em público. Alguém foi lá e mandou fazer a sua mala e entregar aqui. Ele volta furioso para o palácio da Quinta da Boa Vista. Ninguém sabe o que aconteceu. Ninguém sabe. Ela não teve coragem de dizer o que aconteceu. Uma coisa horrorosa me aconteceu. Tá? O que pode ter acontecido? Ela é grávida, tá? É importante dizer que ela estava grávida. O que pode ter acontecido? Tá? Ela foi jogada pelas escadas da Quinta. Ela teve um problema na perna, isso as fontes falam. Quando agora desenterraram ela no ano passado, a primeira coisa que o legista foi fazer no cadáver dela foi ver se tinha fratura na perna. Eu não sei por que ele foi atrás dessa fratura, porque as fontes não falavam em fratura, falavam que ela tinha um problema, mas não falavam em fratura. Eles saberiam identificar uma fratura no século XIX. Fratura não apareceu outro dia na história, né? Ou ela sofreu esse empurrão escada abaixo, ou ela recebeu uma saraivada de pontapés na barriga grávida. Mas ela foi vítima de uma coisa horrorosa. Ela
sofreu violência física, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Você tem alguma dúvida disso? Ela sofreu uma violência física. E ela vai perder essa criança, o imperador vai para a frente de batalha, vai para Cisplatina, e quando ele voltar, ela não estava mais viva. E é interessante que nesse momento final da vida da Leopoldina, a população do Rio ficou muito sensibilizada com o estado dela. Ontem o país viveu um clima de comoção. Imaginem isso numa cidade pequena. Todo mundo esperando um desfecho da morte. E não era só a imperatriz naquele momento, ela era a regente, ela estava no poder, né? E a Leopoldina vai morrer. As fontes falam de um enterro muito emocionado. A cidade talvez tenha sido o primeiro grande enterro da história do Rio de Janeiro, com muita emoção. O registro que o Debré faz, infelizmente, são muito tímidos. As fontes são muito mais eloquentes do que ele registrou. Então, essa mulher que veio menina para o Rio de Janeiro, enfrentou essa corte abilolada que eu acabei de falar, né? Pôs pimenta na cabeça do marido, no sentido de fazer uma ruptura que era impensável, né? Imagina, o pai falou com ela, não se mete em aventura revolucionária. O pai deixou isso bem claro. Porque tinha o exemplo dos Estados Unidos, né? Ela muda por conta do marido, né? Esse que bateu, que era violento, das amantes, enfim, um monte de coisa. E ela ficou, na minha avaliação, completamente, num primeiro momento, a Marquesa se retrai, a casa da Marquesa é apedrejada, ela vai ficar um tempo sem aparecer em público, mas depois rapidamente retoma o seu espaço na memória do brasileiro. Aparentemente ela é realmente curta, e a Leopoldina vai entrar para um patamar, sei lá, que eu acho que não condiz ao que ela fez pela história do país, né? Agora, eu vou deixar aqui como provocação para a gente continuar conversando, e eu já falei demais. A pergunta é a seguinte: por que será que a historiografia brasileira abandonou a Leopoldina? Por que será? Eu acho que tem um componente machista. Tem o último livro, assim, best-seller, 1822, do Laurentino. Eu vou contar o que rolou. Um dia eu fiz uma viagem com o Laurentino, a gente estava numa van viajando, num desses encontros literários. Ele perguntou qual é a bibliografia para Leopoldina. Eu falei, ele é o biógrafo, o Beracchio. Passa um tempo, a gente se encontra num debate, que nem a gente está aqui agora, era eu e ele. Aí eu perguntei, ele falou barbaridades mal da Leopoldina, uma mulher feia, gorda. E no capítulo que ele tem sobre Leopoldina, no livro dele, 1822, ele põe na última linhazinha do capítulo sobre Leopoldina, assim, alguma participação ela teve no processo de independência. Então a provocação é essa: será que Leopoldina ocupa o espaço que ela merece na historiografia brasileira? Muito obrigado, Clóvis, por esta sua, também, eu diria apaixonada, também colocação. E nos encontraremos de novo no mês de setembro sobre um outro assunto da nossa revista de história. Obrigado.